Estamos aqui dia 23 de fevereiro no Flamengo, acompanhando a sessão de fotos da chapa Flamengo Sempre para concorrer a Conselho Fiscal, né, em março, relativo ao treino 2013 a 2016. Então aqui os três componentes da chapa: Mário Esteves Filho, candidato a presidente, Olavo de Andrade, a vice-presidente, e Edgar Moraes, né, que é o secretário, não é isso? Então eu queria que vocês falassem um pouco sobre a chapa, por que vocês pretendem concorrer, qual a grande motivação de vocês enquanto grupo nesse momento do Flamengo. A nossa chapa tem por objetivo compor mais um momento nesse processo de transformação e renovação do Flamengo, onde a seriedade, o profissionalismo se impõe para a boa gestão e a reputação do nosso querido Flamengo. A nossa chapa é uma chapa que tem o seu forte no currículo acadêmico, profissional, dos seus componentes, dos seus 10 componentes, tanto titulares como suplentes, e nós manteremos uma postura independente. Não seremos nem uma chapa de situação, nem uma chapa de oposição. Não seremos oposição quando julgarmos as contas de 2012 da gestão Patrícia Morim, nem também seremos uma chapa de situação como julgarmos as contas de 2013 e 2014 da gestão Eduardo Bandeira de Mello. Não há razão para que o Conselho Fiscal tenha uma postura política. Quem ler o Estatuto observará com muita facilidade que o Conselho Fiscal é um órgão técnico que deve se ater às suas obrigações estatutárias. Ele não deve ter uma postura política, nem de situação, nem de oposição. Essa é a nossa perspectiva. E Olavo, você tem a dizer sobre esse momento? Você já participou da política do Flamengo pela FAT? Não participei diretamente, mas por meio da FAT nós sempre procuramos. Está sendo agora o foco desse momento do Flamengo, que é tentar transformar o Flamengo numa organização séria, compatível com aquilo que os flamenguistas esperam, e nem sempre tem oportunidade de atuar para que isso aconteça. Eu acho que a grande vantagem da nossa chapa é esse foco no momento do Flamengo. Quer dizer, esse momento é único, nós temos que aproveitá-lo. E temos competência para realmente colocar o Flamengo no lugar que ele merece. Então, eu acho que esse talvez é um grupo formado, mas que tem demonstrado a uniformidade de procedimentos, uniformidade de interesses. Então, nós temos certeza que vamos colocar o Flamengo no patamar desejado e acima de qualquer outro clube do cenário nacional. Obrigado. Por que foi escolhido chapa azul novamente para essa? A cor azul representa no Flamengo a renovação de práticas, a profissionalização da gestão. Por isso nós escolhemos a cor azul. Ela representou essa transformação no Conselho Diretor, representa essa transformação no Conselho Deliberativo, no Conselho de Administração, e agora pretendemos que ela represente essa transformação no Conselho Fiscal. Que transformação? A transformação que nós pretendemos empreender no Conselho Fiscal é a despolitização do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, inapropriadamente, há 6 anos, foi transformado num ente político, o que é absolutamente incompatível com a sua missão estatutária. Então, repito, estivemos apoiando como eleitores a chapa azul para o Conselho Diretor? Tivemos. Era obrigação de qualquer rubro-negro se posicionar e se manifestar naquele momento muito crítico. Então a maioria de nós esteve sim
ao lado como eleitores da chapa azul. Mas, uma vez eleito para o Conselho Fiscal, o nosso compromisso é com a instituição do Flamengo, com os rubro-negros, com os sócios do Flamengo, e teremos uma postura independente. Usaremos os mesmos critérios equânimes para julgar todas as contas, sejam as contas, como disse, da administração Patrícia Amorim contra os 2012, que serão por nós julgadas após nossa posse em 1º de abril, sejam as contas posteriores da administração Eduardo Bandeira Pimenta. Somos, entretanto, oposição a esta atual gestão do Conselho Fiscal, representada pela chapa do nosso associado Gonçalo Veronese, que é membro atual do Conselho Fiscal, e outros componentes da chapa branca, que são membros ou ligados diretamente à gestão do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal foi, durante os últimos 6 anos, transformado, repetimos, num polo de política do Flamengo. Isso está errado. Então nós somos oposição a isto. Somos oposição à chapa do Gonçalo Veronese, a chapa branca, porque a chapa branca é a chapa que pretende dar continuidade a esse modelo equivocado de gestão. O maior exemplo, não o único, mas o maior exemplo do uso político do Conselho Fiscal foi o processo absurdo que o Conselho Fiscal moveu, absurdo e completamente vazio, oco, tanto que foi arquivado, mas o processo que o Conselho Fiscal moveu contra o nosso maior ídolo, Zico. Esse é um exemplo de uso político. Outro exemplo de uso político inapropriado é o Conselho Fiscal apresentar emendas ao Estatuto do Flamengo. Não cabe ao Conselho Fiscal apresentar emendas que cabem, tem um processo, está, aliás, em exame no Conselho Deliberativo, um processo de apresentação de reforma do Estatuto. E em nenhum ponto do nosso Estatuto nós encontramos como atribuição do Conselho Fiscal a apresentação de emendas ao Estatuto. Isso acabará na nossa gestão. Como acabará também o que nós vimos na eleição do Conselho Diretor em 2012, o uso institucional do Conselho Fiscal, o e-mail institucional do Conselho Fiscal, para fazer propaganda, aí sim, política, para uma das candidatas, a nossa ex-presidente Patrícia Amorim. Houve um uso óbvio, né? Eu mesmo, como associado, recebi e-mails do e-mail institucional do Conselho Fiscal, se posicionando ao lado da campanha da Patrícia Amorim, o que, obviamente, é um tremendo equívoco, né, contra o qual nós somos oposição e vamos interromper a partir de 1 de abril de 2013. Ok. Edgar Moraes, você é assessor, né, do atual Conselho Fiscal e agora está compondo essa chapa Flamengo Sempre. Eu gostaria que você dissesse um pouco sobre isso e qual a diferença que você nota entre os componentes dessa chapa e da chapa branca. Eu sempre tive uma trajetória dentro do Flamengo puramente pelo aspecto técnico, procurando contribuir com o clube nesse aspecto, as questões técnicas relacionadas a problemas econômicos, financeiros e orçamentários, né? Eu fui diretor de orçamento em 2009, fui convidado a participar como assessor técnico para o orçamento, devido ao trabalho que foi executado em 2009 na atual gestão do Conselho Fiscal, passado, e a minha função sempre foi técnica de assessoria, procurar as questões ligadas à parte financeira, orçamentária e perspectivas de contrato. Esse sempre foi o meu foco. Como essa proposta de chapa atual, ela vem inclusive de um grupo ao qual eu me associei durante esses anos, né? A formação de um grupo de sócios que queria participar ativamente da política do Flamengo, para renová-la, para trazer novas ideias, para mudar a forma como um clube tinha sua gestão e era conduzido, né, dentro do cenário da sua associação. Eu me aliei a essas ideias, participo das ideias desse grupo
e me voluntariei para participar do Conselho Fiscal, trazendo a experiência que eu tive, tanto experiências positivas quanto as experiências negativas que podem ter acontecido em outras gestões. Então eu estou trazendo isso para o clube, essa experiência, para a chapa, essa experiência. Pretendo atuar bastante dentro do Conselho Fiscal, na medida que foi colocada pela proposta desse grupo, conduzido pelo Mário Esteves. Então, essas ideias se coadunam perfeitamente com aquilo que eu acho que deve ser a participação do Conselho Fiscal, restrita exatamente ao que prevê o Estatuto. Essa é a minha posição. Ok. Aí, Mário, dá um recado então para todos os conselheiros do Flamengo que estão pensando em quem votar, por quê, para que tem que vir aqui votar no dia de semana, no fim de semana, né, dependendo da escolha dela aí. Por que deveriam escolher a chapa Flamengo Sempre para o seu Conselho Fiscal do Flamengo? A chapa Flamengo Sempre é uma chapa que se destaca pela competência técnica, pelo currículo acadêmico, de formação profissional dos seus componentes, né, do primeiro ao 10º ano da chapa. Somos todos profissionais com êxito na sua vida profissional e com uma trajetória de reputação ilibada, né? Nós temos plena consciência dos deveres de um conselheiro fiscal. As melhores práticas de governança corporativa recomendam fortemente que, independentemente dos grupos, dos eleitores que elegeram os conselheiros para a sua função de conselho fiscal, uma vez eleitos, esses conselheiros passam a ter compromisso exclusivamente com os interesses maior da instituição Clube de Regatas do Flamengo. A fiscalização é em favor, em prol do Flamengo e de seus associados. Então esse é o foco da nossa chapa. Nós temos aqui Edgar Moraes, que vai assumir a Secretaria Executiva do Conselho. Temos aqui a presença do Olavo Andrade, que vai assumir a vice-presidência, e temos a minha própria presença. Então nós teremos oportunidade de colocar os nossos currículos e todos os demais componentes da nossa chapa no nosso website, que será www.flamengosempre.net, que entrará no ar nos próximos dias, e todos os associados poderão olhar com tranquilidade os nossos currículos e compreender que a nossa chapa, pela sua história, pelo nosso compromisso, pelo nosso amor com o Flamengo, né, terá uma postura isenta, equânime e completamente técnica no desempenho das suas atribuições. O Edgar apenas cometeu um pequeno erro, ele falou em Mário Esteves. Mário Esteves, o meu pai, que esse mês de março de 2013, eu digo isso com muita alegria, completa 70 anos consecutivos como associado do Clube de Regatas do Flamengo. Sou apenas o filho do Mário Esteves, o Mário Esteves filho. Pelas suas palavras, eu engano que até engrandece. Reforça. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Tá? Vamos nos ver mais. E por que vir aqui, né? Porque a data ainda não foi definida pelo presidente Delair, do Conselho Deliberativo. Deverá ser, segundo o Estatuto, em algum dia do 3º decêndio de março. O novo Conselho começa a atuar logo no 1º dia de abril. A primeira reunião do novo Conselho Fiscal já está
agendada para o dia 2 de abril de 2013, e é um momento muito importante nesse ciclo de transformação e renovação do Flamengo. Então, nosso apelo é para que todos os conselheiros natos e eleitos do Conselho Deliberativo estejam aqui no Flamengo, na sede da Gávea, no dia da eleição, para exercer o seu direito de voto, né, e fazendo a melhor escolha para o Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado. Muito bom.